Bom dia, que a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Nesta manhã, tarde e noite, na companhia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Venho aqui falar sobre o verdadeiro adorador. Estamos em contagem regressiva para o nosso Salvador Jesus Cristo nos levar ao trono do céu. E eu quero falar aqui sobre adorador. Quero falar aqui sobre o verdadeiro adorador, a verdadeira adoração, em nome do Senhor Jesus, que está em João 4, versículo 23, que nos diz assim: mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim adorem. Se ele está procurando, é porque todos não são verdadeiro adorador. Existe os verdadeiros adoradores e existe os falsos adoradores. E falando sobre falsa adoração, nós lembramos lá naquela passagem que Isaías fala, né? Que muito adora ao Senhor de boca, mas o coração está longe, bem distante de Deus. E falando sobre verdadeiro adorador, também nos faz lembrar, irmão, sobre Abel e o falso adorador sobre Caim. A diferença entre o falso e o verdadeiro adorador. O falso adorador, ele adora de lábio, ele adora de aparência, ele adora de posição. Mas o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. Nesse texto sagrado, o Senhor Jesus Cristo fala dos verdadeiros adoradores e que o Pai a procura. Essa é uma observação. Ora, se o Pai procura um verdadeiro adorador, como ele está procurando, né, esse verdadeiro adorador? É porque existem falsos adoradores. Porém, existe grande diferença entre os verdadeiros e os falsos adoradores. Como eu acabei de falar, Abel é um exemplo disso, a falsa adoração. Caim é um exemplo disso, a verdadeira adoração. Abel, ele ofertou ao Senhor com o seu melhor. Ele trabalhou aquela oferta, ele dedicou aquela oferta de coração ao Senhor. Abel, ele deu aquilo que ele queria dar, ele deu restos. Ele deu algo que não foi agradável às narinas de Deus, né? Nós temos em Caim e Abel o propósito do falso e do verdadeiro adorador. O falso adorador é invejoso. O falso adorador é invejoso. Por que ele é invejoso? Esse falso adorador, ele não fica feliz e nem tampouco satisfeito com a adoração daquele verdadeiro. Ele deseja que o Senhor abençoe só a ele, que o Senhor só veja a sua adoração, que o Senhor só oferte a ele, que o Senhor só presenteie a ele. E o verdadeiro adorador, irmão, ele não se preocupa com isso. O verdadeiro adorador, ele ajuda, ele fica feliz com aquele que está sendo agraciado por Deus. O falso adorador é invejoso e não fica satisfeito com bom desempenho e verdadeira adoração do seu próximo, Abel. O falso adorador é assistido de profetas. O falso adorador é assassino, de profetas. O verdadeiro adorador é assassino de profetas. Como foi Caim? E essa fica uma reflexão para mim em tua vida. Qual é o profeta que você está matando? Por causa da sua falsa adoração. Ele tenta prejudicar e acabar com a vida do verdadeiro adorador, Abel. O falso adorador é do maligno. Ele apresenta ser do Senhor, porém é do maligno.
e aonde nós encontramos lá em João, 1 João 3,12. O falso adorador adora fingir que adora, e é pior, e por isso sua adoração é em vão. Mateus 15, 7, 9. Jesus disse: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram. O falso adorador mostra uma piedade apenas fechada. A quem você tem adorado? Como você tem adorado ao Senhor? Qual é a oferta que você está apresentando a Deus? A atitude do verdadeiro adorador é bem diferente do falso adorador. O verdadeiro adorador fica feliz com o sucesso dos outros. O verdadeiro adorador é um grande incentivo de outros profetas e adoradores sinceros. Barnabé é o incentivo de Paulo e tantos outros irmãos. Barnabé não se preocupou com poder, com status, com valorização, com honraria. Não. Barnabé só se preocupou em adorar o Senhor, em servir o Senhor e obedecer ao Senhor, ficar feliz e se alegrar com o seu próximo. Barnabé não matou Paulo e nem tampouco os outros que passaram sobre sua vida. E que eu e você também não mate aquele profeta a qual está ao seu lado, por causa da sua adoração, a sua falsa adoração. Que eu e você possamos ser verdadeiros adoradores, que o Pai procure em mim, em você, e que o Pai ache em mim, em você, um verdadeiro adorador. Adore em espírito, adore o Senhor de coração, adore a Deus de corpo e alma. Adore a Deus nos momentos difíceis de calamidade. Adore a Deus nos momentos a qual você, aos seus olhos humanos, acha que está tudo perdido. Mas adore de coração. Sirva ao Senhor em adoração. Fica na paz do Senhor Jesus. Tenha uma ótima, excelente tarde, noite, na companhia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?